Primeiro, antes de começarmos a palestra, notícias do Tratado do Evangelho. Eu estou chamando o livro de meu bebê, 1 mês de vida. Chegou em Goiânia no dia 13 de março, e hoje, dia 31 de abril, ou 21 de abril, eu ganhei 3 presentes. Ou melhor, o livro ganhou 3 presentes. Ou melhor, Jesus ganhou 3 presentes. Os 2 jornais de grande circulação que nós temos, em Goiás e em Goiânia, o Jornal Popular, o Diário da Manhã, publicaram lindas reportagens, lindas matérias, falando a respeito da obra, do Tratado dos Evangelhos. E eu pedi para o Fablinho fazer uma seleção, colocar a matéria do Diário, e eu trouxe aqui do Popular. Assim, depois, à tarde, eu recebi essa foto do Divaldo, lendo o livro. Gente, como dizia a Hebe, que gracinha, né? Preparou foto, vestiu a roupa, todo arrumadinho, 95 anos, e tirou essa foto e mandou para mim. Eu falei, meu Deus do céu, só o meu bebê mesmo para conseguir isso, viu? Que gracinha, né? Eu fico muito feliz, que Deus abençoe o nosso querido tio Di, né? Que ele continue a nos incentivar, ele que durante tantos anos dedicou sua vida à prática do Evangelho. Então, que nós sempre oremos por ele, por sua saúde, e principalmente pelo seu bem-estar, sua alegria, e que nós ainda consigamos, por alguns anos, perceber e beber da sua sabedoria e do seu amor. Então, eu fiquei muito feliz com essa foto dele, com esse carinho que ele presta a essa obra. Um dos grandes incentivadores. E o Diário da Manhã, essa linda matéria do nosso querido Arthur, né, Arthur da Paz, e escreveu esse trabalho, fez uma radiografia e chama a obra de inovadora e que amplifica os evangelhos com o Espiritismo. O Arthur também é orador espírita e bem sintonizado com o Evangelho, com a vida de Jesus, e fez esse lindo trabalho. E, por extensão, também quero agradecer como já falei aqui outras vezes, ao seu Batista Custódio, que durante 15 anos publicou esse trabalho aos domingos, no caderno Opinião do Diário da Manhã. Então, os irmãos podem entrar na internet e ler essa matéria. Sou muito grato a toda a equipe do Diário da Manhã. E aqui eu trouxe do Popular, né? Matéria do Popular, falando também da obra. E eu quero aqui mandar um grande abraço ao seu Jaime Câmara Júnior, que é também um entusiasmado em relação às coisas do Evangelho de Jesus. A matéria foi feita pelo Bruno Félix, né, com Gabriela Lima, e a fotografia pelo repórter fotográfico Fábio Lima. Quero também aqui agradecer a presença do André, que também é da organização, é do grupo Jaime Câmara, e que está aqui hoje a nos prestigiar. Então, quero mandar um abraço, né, a esses jornalistas que incentivam, que nos ajudam, que nos apoiam em trabalhos literários, e não só literários, né? A imprensa goiana apoia os trabalhos em todo o campo, da pintura, da música, da arte em si, que a nossa querida irmã Aurilene falou a respeito da arte. Talvez uma das coisas que mais sensibiliza e motiva o ser humano a viver é criar. Arte é a arte de criar alguma coisa. Toda vez que a gente põe aquele temperozinho da criação, o toque da criação, nós nos realizamos. Então, o que alimenta o espírito, Jesus disse, o Pai trabalha até hoje, o Pai, o grande Criador. E vejamos como o espírito tem necessidade de trabalhar, e para criar tem que ter amor. O amor é a grande fonte da criação. E nós consideramos que os jornalistas, a cada dia, a todo instante, têm que criar.
né? Levar a reportagem, levar a notícia, mas também saber como levar, e muitos levam com muita responsabilidade. E a nossa imprensa goiana está de parabéns, porque ela é extremamente criteriosa em tudo que faz. Então, eu fiquei muito feliz no dia de hoje por ver o Tratado dos Evangelhos sendo mencionado com tanto carinho, com tanto amor, e ainda receber no dia de hoje essa foto do nosso querido Divaldo, né, que eu chamo carinhosamente de Tio Di. E agradecer a presença de todos aqui, dizer que a nossa querida Zenóbia, a maior divulgadora desse livro aqui em Goiás, né, a livraria Castro Alves, Irradiação Espírita, irradiando essa obra. E a Zenóbia está aqui no feriado à noite. Então, quem quiser ter a oportunidade de adquirir esse livro, ao final eu continuarei aqui dando algum autógrafo. Muito bem. Eu vou começar a nossa fala de hoje lendo a primeira lição desse livro, para que os irmãos tenham noção do que nós nos preocupamos. Talvez seja essa a primeira vez que eu faço uma leitura numa palestra, né? Então, eu vou ler aqui primeiro episódio desse trabalho. Prólogo de João, o Evangelista. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada foi feito. O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vem ao mundo para iluminar o homem. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, que não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e contemplamos sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Evangelho de João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Aí agora, sempre o livro é assim, o texto do Evangelho e depois os comentários. Quando os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, tratam do mesmo assunto, nós unimos os textos, para que os irmãos não precisem ler o mesmo trecho, o mesmo episódio 4 vezes. Então, a obra se preocupou, nós nos preocupamos em fazer desse modo. Esse trabalho todo foi publicado em um livro dos Evangelhos, que só tem os textos dos Evangelhos. E o tratado vem comentando esses trechos. Vamos ver esse comentário. No início, os irmãos vão perceber que os comentários são bem objetivos, diretos, e por isso que no culto do Evangelho no Lar fica bem interessante se fazer essa leitura e essa reflexão. Vamos lá. Os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, em resposta à pergunta número 1, afirmam que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Igualmente, eles asseveram que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom.
Ainda que tais características não representem a ideia completa dos atributos de Deus, são elas indispensáveis para que se perceba o que ele não pode deixar de ser, para que de fato seja Deus. Os Espíritos ainda ensinam em O Livro dos Espíritos: Deus criou o universo que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Deus paira sobre toda a sua criação, o que representa a sua imanência, em sua transcendência. Então existe o Deus transcendente, acima de tudo que ele criou, de todos os infinitos universos, além de tudo aquilo que a imaginação humana jamais poderá alcançar. Então ele paira na transcendência. Ainda que ele não construísse, criasse ou criasse coisa alguma, ele continua sendo, ou continuaria sendo, Deus. Então ele é infinitamente maior em sua transcendência do que tudo que ele criou. O universo, que tem mais de 100 bilhões de galáxias, a nossa galáxia Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. Algo que nós não podemos nem imaginar. E ele é muito maior que tudo isso. Então existe o Deus transcendente, o verdadeiro Deus, e a sua imanência, a sua vontade, o que ele fez existir pela sua misericórdia e seu amor. Então, a imanência de Deus é a manifestação de sua vontade em criar espíritos, mundos corpóreos e mundos incorpóreos. Agora, como imaginar? Quando os espíritos perguntam, quando Kardec pergunta aos espíritos, eles respondem: é possível se compreender a natureza de Deus, a natureza íntima de Deus? E os espíritos respondem: não, falta ainda talento, ainda falta um atributo, condições para entender essa potência, essa inteligência, esse ser que sabe tudo, que conhece tudo, olha para cada um de nós como visão de raio-x, nada se esconde dele, estamos mergulhados nele, é a razão de ser da nossa vida, do nosso existir. E por isso que Jesus disse, e está nas Escrituras também: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua inteligência. Então, nós somos imanências de Deus, e o Espírito é uma imanência pensante. Então, Deus transcendente é Ele em si. Deus imanente é a sua criação. Deus paira, então, voltando, sobre toda a sua criação, o que representa a sua imanência. Em sua transcendência, Deus é infinitamente maior do que todas as manifestações de sua criação. Ele é. Além dos espaços e da eternidade imanente, além dos incontáveis mundos do universo ou dos universos, a criação de Deus, destinada à evolução da individualidade espiritual, é apenas uma das infinitas manifestações de sua vontade soberana. A imanência de Deus também se manifesta em nível de transcendência. Tal concepção da criação é ainda inconcebível ao entendimento da razão humana. O verbo de Deus, aí vem, né? No princípio era o verbo. O que é o verbo de Deus? O verbo de Deus é a sua palavra ou vontade criadora, a qual se manifesta por meio da lei natural, que tão bem Allan Kardec estuda no Livro dos Espíritos. Estudando a lei natural, ele fala das leis morais, e daqui a pouco vamos comentar sobre isso.
Então, a lei natural composta de leis morais que constituem roteiro divino para a evolução e o aperfeiçoamento do espírito, conforme explicita Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, em sua parte 3ª. As leis morais são as seguintes. Kardec fala das leis morais e nós resumimos, nós definimos diante do que os Espíritos nos trouxeram do seguinte modo: lei de adoração consiste na identidade existente entre a criatura, ou criatura, e o Criador. Por meio da aproximação a Deus, a criatura encontra a sabedoria do processo evolutivo. Próxima lei, a lei do progresso, tem por fundamento a evolução inevitável, estabelecida por Deus para a felicidade e a perfeição intelecto-moral do espírito. Ninguém pode fugir dessa lei. Não existe um espírito que diga, não quero evoluir, vou desistir, porque a lei do progresso determina a única fatalidade que existe: evoluir. Ou evolui ou evolui. Por mais que passemos séculos, milênios, sem evolução espiritual, sem evolução moral ou intelectual, um dia o espírito se cansa e volta ao eixo da sua razão de ser, evolução intelectual e moral. O que alimenta o espírito é a sua evolução. Então, a lei do progresso é um consolo. Todos nós estamos, entre aspas, destinados à perfeição espiritual. Todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros. O nosso futuro é a pureza espiritual. Não importa o que fizemos no passado, não importa o que possamos fazer de desagradável no presente, estamos, pela lei moral do progresso, destinados à fatalidade da evolução. Lei do trabalho representa a dinâmica do princípio evolutivo. Sem ocupação útil, o espírito não progride intelectual e moralmente. Na física, trabalho é igual a força vezes deslocamento, para quem gosta de física. Força vezes deslocamento. Poderíamos colocar no plano espiritual. A evolução do espírito depende de força mental, moral, força espiritual, para que se desloque de um nível de evolução e entre em outro nível de evolução. Estamos em processo de evolução, passando por espirais de evolução. Ou seja, estamos evoluindo dentro de processo cíclico. Não se evolui de uma hora para a outra. Nós passamos por testes, por obstáculos, por motivações. Então, trabalho é uma necessidade, não é evolução sem trabalho. E por isso que Jesus disse, o Pai trabalha até hoje. Ou seja, ninguém pode dizer que vai permanecer ocioso, sem produzir. Trabalhar para o outro, ser o pão nosso de cada dia do outro. Trabalhar para que o outro também seja feliz. Ninguém evolui sozinho. Ninguém chega à perfeição sem que não seja em grupo. Estamos aqui todos destinados a um ajudar o outro a evoluir, a crescer. Lei de reprodução. Regula a atração que une os elementos da matéria elementar nos corpos orgânicos e nos inorgânicos para a reprodução dos diversos estágios de vida na matéria. Essa lei de reprodução, ela acontece não só no plano físico, como também no plano espiritual. A reprodução significa produção destinada à criação. Claro que existe a reprodução em diversos níveis. A reprodução biológica em todos os níveis, do átomo ao ser humano, ou a outros seres que nós nem podemos imaginar. Não existe só uma espécie humana, uma raça humana. Existem outros tipos de formas espirituais corpóreas destinadas ao espírito pensante. A espécie humana é apenas uma delas. Por isso que o ser humano precisa trabalhar dentro desse processo do progresso e da reprodução.
reprodução material e também no plano da reprodução na vida extracorpórea. Então, a lei de reprodução, ela está muito ligada à lei do trabalho, muito vinculada à lei do trabalho, porque todo sistema material orgânico e inorgânico se destina a servir o espírito em seu processo evolutivo. Lei de conservação. Assegura o equilíbrio da natureza e de todos os sistemas que compõem a harmonia e a estabilidade da criação divina. Essa lei de conservação, ela cuida da abertura e do fechamento de ciclos de evolução. Nada acontece sem abrir e sem fechar ciclos. A cada ciclo que se abre, é porque outro se fechou. Estejamos alertas aos sinais dessa lei de conservação. Às vezes, uma coisa desagradável que fecha ciclo, o fechamento de ciclo geralmente é muito doloroso. A morte biológica, a reencarnação. Enquanto que os pais aqui e as mães, os familiares se alegram com a vinda desse espírito, a família espiritual do outro lado se entristece. Porque agora sabe que ele está no plano físico, sob desafios. E temporariamente, esses espíritos ficam torcendo para que aquele reencarnante ou aquele encarnante tenha sucesso e cumpra seu dever naquele planeta corpóreo. Então, a lei de conservação, sem a qual não existiria alegria de viver, é se abrindo novos ciclos e se fechando novos ciclos que nós sentimos a alegria da evolução. A lei de conservação é a lei destinada a motivar o espírito a evoluir. Por intermédio do fechamento e da abertura de ciclos. Próxima definição. Lei de destruição, que também faz parte da conservação. Porque a lei de conservação, ela busca abrir ciclos, mas a lei de destruição fecha o ciclo. A lei de destruição controla a transição de um sistema evolutivo para outro, de um estágio ou nível de evolução para outro imediatamente superior. Só existe motivação para viver, só existe abertura de novos ciclos, de novos projetos, se nós concluirmos os ciclos anteriores. Se a conservação nos leva a manter o que há de bom, a manter o ciclo em constante, em permanente movimento, é porque existe a lei de destruição, que fecha o ciclo, a morte, a tristeza, até as guerras. A lei de destruição se serve até das guerras. Ou seja, fechamentos de ciclos, muitas vezes são dolorosos, dói. Então, são duas leis que trabalham juntas. Uma que fecha e a outra que abre e se mantém. Isso lembra a teoria de Isaac Newton, né? A tendência de todo o corpo é permanecer no estado que se encontra, ou na inércia ou em movimento. O corpo em movimento permanecerá ou tenderá a continuar em movimento. E o corpo em inércia tenderá a permanecer inerte. Mas como nós temos a lei do progresso, nada fica por muito tempo na inércia. Lei de sociedade. Garante a busca instintiva do homem da vida de relação para o progresso individual, mútuo e social. É o que Aristóteles dizia, nós somos seres sociais. A Maria Teresa de Calcutá dizia assim, a maior necessidade do ser humano é de se comunicar, e não se comunica senão em vida social. Convivendo com os nossos pares, ou convivendo também com espíritos desencarnados. Até o próprio pai, que poderia estar na sua suprema solidão, na sua suprema inteligência,
decidiu não ficar sozinho. A sua criação é a sua grande companhia. Então, Deus se basta. Deus é absoluto. O único ser que se basta. Ele não precisa de nada nem de ninguém. Mas ele não quis ficar sozinho. E aí criou os filhos. Aí criou tudo. Na sua suprema solidão, ele ama a sua criação. Então, é impossível sermos felizes com um pensamento de soledade. Eu nunca me esqueço de uma palestra do Divaldo, quando ele disse: há uma diferença entre solidão e soledade. Solidão é o estado de estar sozinho, e soledade é a tristeza de estar sozinho. Deus, em sua suprema solidão, não aceitou se bastar. Então ele trabalha, ele cria, ele ama, ele infinitamente produz. Lei de igualdade determina a coerência e a uniformidade do caminho evolutivo destinado a todos os seres da criação. Não há justiça sem igualdade. Igualdade é oportunidade para todos. E a lei natural proporciona a evolução. Para que o espírito possa evoluir, ele tem que ter oportunidade. Não há justiça sem a lei de igualdade. Poderíamos dizer que a lei de justiça vem, de certo modo, trabalha em conjunto. Todas as leis trabalham em conjunto, mas com a lei de igualdade, mostrando que no processo evolutivo não há privilégios. Evidente que o grande privilégio que nós temos de sermos filhos de Deus, privilégio de aprender com seu amor, com a sua sabedoria, mas com o andar da evolução, com o processo evolutivo, nós vamos colher o que nós semeamos. Nossas ações, nossos pensamentos, nossos atos são os nossos advogados de defesa ou de acusação. E as nossas consciências são os nossos magistrados, juízes. Lei de liberdade embasa os direitos recíprocos que devem ser respeitados pelos homens no uso do livre-arbítrio. A liberdade de agir, com os limites determinados, diante do respeito ao espaço, aos direitos naturais do outro. Nós somos livres, mas temos a liberdade vinculada a um pequeno movimento que se chama de livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio também ele passa por uma supervisão da lei. Nós somos livres para agir e, ao mesmo tempo, nós seremos forçados a colher o resultado das nossas ações. É uma sensação agradável se sentir livre. A lei da liberdade determina o respeito que Deus tem por nós. A lei que determina o profundo respeito que Deus tem por nós é através da lei da liberdade. Ele respeita nossas atitudes, nossas ações, mas ele determina as suas leis. E através do processo do conhecimento, da ação e reação dessas atitudes, nós vamos aprendendo a viver e a evoluir com ele. Agora vem a principal lei, a lei de justiça, amor e caridade. Consiste no sentimento nato do homem de buscar respeitar os direitos dos demais, para, por sua vez, ser também respeitado. Representa a suprema sabedoria da criação, do processo evolutivo e da perfeição destinada a todos. É o que os espíritos superiores e puros falam. Allan Kardec. Todos nós somos destinados à evolução. E essa lei de justiça, amor e caridade, ela sintetiza todas as leis. Não há amor sem justiça e não há justiça sem amor. E caridade é o amor em ação. É o amor trabalhando. Caridade é o trabalho do amor. E aqui continuamos para finalizar o comentário. Jesus
Espírito puro. Jesus não foi um espírito superior, foi espírito puro. Jesus foi um espírito, é um espírito puro. Por isso que a mensagem dele é diferente. Os espíritos superiores naquele tempo falavam em respeito, sabedoria, conhecimento, autoconhecimento, Sócrates, Platão, Aristóteles, renúncia de Buda. Mas Jesus vem com uma tese monumental, a tese do amor. Nunca filósofo algum, do Ocidente ou do Oriente, falou em amar o inimigo, amar quem não nos deseja o bem. Só um espírito puro para conceber isso. Isso é tese de espírito puro. Jesus, espírito puro que encarnou no orbe terrestre, é o modelo de perfeição intelecto-moral oferecido por Deus à espécie humana. E no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos: que modelo? O que Deus colocou na Terra para servir de modelo ao ser humano? E eles respondem: Jesus. O Divino Mestre assimilou as virtudes evolutivas determinadas pelas leis morais e as personificou integralmente, ao vivenciá-las em todas as suas palavras e ações. A vontade ou palavra divina, o Verbo Supremo de Deus, ou a lei natural, encarnou em Jesus. Jesus foi o grande médium de Deus. Isso em razão de suas conquistas espirituais ao longo de sua trajetória evolutiva em mundos corpóreos e incorpóreos. Em sucessivas encarnações, Jesus reencarnou muitas vezes. Não existe evolução sem a prova da vida corpórea. Isso é vontade de Deus. Jesus passou por tudo isso. Isso em razão de suas conquistas espirituais ao longo de sua trajetória evolutiva em mundos corpóreos e incorpóreos, em sucessivas reencarnações, tal como ocorre com todos os espíritos, segundo a determinação da lei de Deus, da qual não se pode eximir. Último parágrafo. João Batista e os profetas que o antecederam foram os espíritos superiores que desempenharam a missão de elevar o nível consciencial de todos os que aguardavam a vinda do divino Messias, por meio das verdades e dos exemplos libertadores. Os profetas anunciaram o Messias. João Batista preparou fielmente o seu caminho. João, o evangelista, o discípulo superior bem amado por ele, iniciou o seu evangelho mediúnico e revelador. Concitou-nos a refletir a respeito do amor e da misericórdia do Pai Celeste, ao enviar seu Filho Jesus, nosso Mestre, o Messias libertador, o arquiteto do planeta Terra, a luz incessante perseguida pelas trevas da ignorância, porque foi a perfeita manifestação do Verbo de Deus. O grande objetivo do nosso Mestre foi fazer com que nós compreendêssemos esse amor. João Evangelista, lá na frente, define Deus. Deus é amor. Deus é amor. Enquanto que o nosso Mestre define Deus como Pai Nosso, João fala de amor. Ou seja, Pai Nosso, amor nosso, protetor nosso, Criador nosso. Precisamos, através da imaginação. A imaginação é o pensamento mais poderoso que existe. Pela imaginação, como já dizia Albert Einstein, eu aprendo mais pela imaginação do que com os livros. Através da imaginação, vamos pensar nesse amor. E quando nós pensamos nesse amor, tudo fica muito pequeno. Angústias, mágoas,
decepções, frustrações. Amar ao nosso Pai é a única razão que vale verdadeiramente existir. Fazemos de tudo para compreender e sentir esse amor. E quando nós nos aproximamos desse amor, sentimos que esse amor nos envolve cada vez mais. Essas leis naturais, essas leis morais que compõem a grande lei natural, estão a serviço dessa potência de amor. Não nos distanciemos do amor. Não há problema que o amor não resolva. Não há obstáculo que o amor não supere. Não há nada que seja impossível ao amor. Nada é impossível àquele que ama. Não existe a palavra impossível. E o anjo Gabriel disse isso a Maria. Para Deus, nada é impossível. Ele pode tudo. Ele pode o que Ele quiser. Ele poderia fazer com que nós já nascêssemos perfeitos, prontos, mas sem mérito, sem a alegria de sentir, de tomar posse dessa herança de amor. Então, meus irmãos, que esse amor do nosso Pai esteja entre nós. Que pensemos nesse amor, que respiremos, que reflitamos sobre isso. E que bom que a doutrina espírita vem nos ajudar com essas ferramentas, unindo a mensagem dos Espíritos com a mensagem do Evangelho desse Espírito puro. Muita paz a todos e que o amor do nosso Pai cada vez mais nos envolva ou nos deixemos envolver por esse amor, agora e sempre. Assim seja.